Volte-se comigo nesta tarde para a palavra de Deus que se encontra no livro de Neemias, no Antigo Testamento, no capítulo de número 8, Neemias capítulo 8, nós leremos o versículo de número 3. Esta porção da palavra de Deus, para a qual gostaria de chamar a sua atenção, Neemias capítulo 8, versículo de número 3. Estas palavras e leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Bem, o título desta mensagem nesta tarde é Em Busca do Verdadeiro Avivamento. Quando quer que um cristão ou uma igreja, que por algum tempo passou um período da sua vida vivendo de uma maneira egocêntrica, letárgica, complacente espiritualmente, esta pessoa, esta igreja se torna sincero em sua vida com o Senhor, diligente em suas obrigações cristãs, zeloso em seu serviço para com seu Deus, nós podemos dizer que um reavivamento ou uma reforma espiritual tomou lugar na vida desta pessoa, na vida desta igreja. Este capítulo 8 do livro de Neemias, ele descreve uma reforma, um reavivamento espiritual na vida do povo de Deus, de Israel, na antiguidade. E o nosso objetivo juntos, nesta tarde, é identificar as características que marcam um verdadeiro reavivamento espiritual na alma de uma pessoa, na igreja, as marcas que estarão sempre presentes ao longo da história do povo de Deus, em cada reavivamento espiritual. São aquelas marcas ou características que devem, por necessidade, estarem presentes em um momento em que o povo de Deus é reavivado, na vida de uma pessoa que se volta ao Senhor seu Deus, que se levanta de sua complacência espiritual. Nós queremos conhecer na palavra de Deus quais são essas marcas. Em qualquer período da história em que se foi visto a obra de Deus reformando a sua igreja, houveram características muito similares em cada um desses momentos de reavivamento. E toda vez em que você vê um crente em Jesus Cristo deixando um período de letargia espiritual, de desobediência, de uma vida egocêntrica, para voltar a uma vida sincera de comunhão com seu Deus, você observará que as marcas ou as características desse reavivamento são muito parecidas. Foram as mesmas marcas, e foram as mesmas marcas, e têm sido as mesmas marcas de todo o reavivamento conduzido por Deus na vida de crentes e na vida de sua igreja. E essas marcas estão presentes aqui neste capítulo 8 de Neemias. Se nós desejamos identificar um avivamento espiritual, se ele está acontecendo em nosso país, se ele está acontecendo na vida de uma pessoa, se nós desejamos identificar o que é um verdadeiro avivamento espiritual, queridos amigos, nós devemos nos manter nos limites seguros da palavra de Deus. Nós devemos buscar na palavra de Deus as características de um verdadeiro avivamento espiritual. Os primeiros capítulos de Neemias, do capítulo 1 ao capítulo de número 7, são os capítulos que lidam com a reconstrução dos muros de Jerusalém depois do retorno do povo de Deus a Israel. Você se recorda que os muros de Jerusalém foram destruídos por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor, você sabe, invadiu Jerusalém, queimou o templo, derrubou os muros daquela cidade, levou todo o povo e o rei cativo para a Babilônia. E isso em cumprimento de uma profecia, porque Deus determinou que por causa da desobediência de Judá, de Jerusalém, aquele povo seria lançado fora daquela terra que Deus lhe prometera, e seria levado em cativeiro a uma terra com abundância de ídolos, para se saturarem de ídolos, até reconhecerem que há um só Deus, um Deus verdadeiro que deve ser buscado, que deve ser honrado. E nós lemos então que depois do tempo determinado por Deus, a nação de Judá, ou melhor, o povo de Israel, retorna a Jerusalém. E nós vemos que há uma reforma daquela cidade. Esdras, o livro anterior a Neemias, nos explica isso, nos mostra quem foram aquelas famílias que retornaram a Israel, a Jerusalém. E nós começamos a observar a partir do capítulo 1 ao capítulo de número 7 de Neemias, então, a reconstrução, o início da reconstrução dos muros daquela grande cidade de Jerusalém. É isso que nós encontramos aqui. Mas aqui, a partir do capítulo de número 8, a partir do versículo 1, o que nós temos não é mais a reforma dos muros de Jerusalém, mas sim uma reforma espiritual na religião do povo de Deus. E aqui nós começamos a encontrar então as características
de uma verdadeira reforma espiritual na igreja, de uma verdadeira reforma espiritual na alma do povo de Deus. E a primeira característica de um avivamento espiritual em uma alma, de um avivamento espiritual em uma igreja, está aqui. A primeira característica, meu querido amigo, é que há uma nova apreciação e um novo apetite pela palavra de Deus, isto é, a palavra de Deus, ela é redescoberta pelo povo de Deus. Nós lemos aqui no versículo 1 que o povo, ele pede a Esdras, o sacerdote, o escriba, que trouxesse o livro da lei. Observe comigo. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Você observou aqui está o que a palavra de Deus disse. O povo se reúne e eles pedem ao sacerdote, ao escriba Esdras, que traga de volta o livro, a palavra de Deus, porque eles querem ouvir, eles querem aprender, eles querem ser recordados aquilo que eles tinham esquecido durante o período de cativeiro. Nós vemos que o povo pediu então que a lei fosse lida. O livro da lei tem sido utilizado na palavra de Deus para descrever aquilo que Deus comandou ao povo. Em particular, é uma referência aos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, o livro da lei. Bem, eles se reuniram com um desejo que Esdras trouxesse o livro da lei de Moisés, não para que a congregação ali fizesse uma procissão em torno daquele livro, para que o sacerdote levantasse o livro na cabeça, o rolo na verdade, e começasse a andar, e todo mundo começasse a andar em volta, e incenso fosse sacudido de um lado para o outro. Não, queridos amigos, mas para que eles aprendessem, mas para que fosse lido o livro da lei, e eles aprendessem o que estava escrito no livro da lei, para que aprendessem o que Deus tinha revelado àquela nação, o que ele tinha comandado em sua palavra. Eles queriam saber, eles queriam compreender em detalhes qual tinha sido a vontade de Deus, o que Deus havia determinado e falado. Eles queriam que lhes fosse ensinado na palavra o que eles haviam esquecido no cativeiro. Observe o versículo de número 8. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Esse era o objetivo. A palavra de Deus foi aberta, eles tinham uma profunda sede por conhecer aquilo que tinham esquecido, eles desejavam aprender a palavra de Deus. E aqui, meus amigos, está a primeira marca, ou a primeira característica de toda a reforma espiritual na vida de um crente, na vida de uma igreja. Seja uma igreja local, seja um crente individual, essa característica é essa. É uma redescoberta das verdades da palavra de Deus e um retorno às doutrinas da palavra de Deus, um retorno aos princípios basilares da fé cristã. A palavra de Deus, ela volta a ter autoridade na vida de um cristão. A palavra de Deus, ela volta a comandar a obediência de um crente, de uma igreja. Queridos amigos, sola Escritura, somente a palavra de Deus, foi a base da reforma protestante. A palavra de Deus tomou seu lugar devido na vida daqueles homens que conduziram aquela reforma. A voz de Deus, a palavra de Deus, foi a palavra de Deus a base de todos aqueles aspectos da reforma protestante. Nós falamos sobre somente Cristo para a salvação, salvação somente pela graça, somente pela fé e glória toda a Deus. De onde é que nós tiramos isso, senão da palavra de Deus? Assim, só a Escritura, somente a Bíblia, somente a palavra, foi a base da reforma protestante e é a base de toda a verdadeira reforma e todo o verdadeiro reavivamento espiritual. Assim, a primeira característica que marca um reavivamento espiritual na vida de um crente, na vida de uma igreja, é que este homem, que esta mulher, que esta igreja local voltou à palavra de Deus e às doutrinas da palavra de Deus, e há um apetite, um desejo de conhecer aquilo que se esqueceu, um desejo de desenterrar a palavra de Deus da parafernália, das liturgias e das ideias humanas que invadiram o louvor, a adoração, a vida da igreja e a vida do crente. A palavra de Deus é redescoberta, e essa é uma característica vital e verdadeira de um verdadeiro avivamento, reavivamento bíblico. Agora, quando nós aprendemos isso, que é um retorno à palavra de Deus e às verdades da doutrina da fé que marcam o verdadeiro reavivamento, a primeira marca que caracteriza um reavivamento bíblico, então nós começamos a questionar
as tendências dos últimos anos que invadiu as igrejas, não é? Das últimas décadas, na verdade. Essas tendências que têm mudado a face de muitas igrejas e de indivíduos, de cristãos nos dias de hoje. Será que nós podemos chamar o que tem acontecido no meio evangélico nas últimas 3 décadas, em particular nos últimos anos, de um avivamento espiritual, de um reavivamento espiritual, de uma reforma, uma vez que essa tendência, esse modismo, que nós vemos em toda parte, não tem nada parecido com aquilo que representa a primeira característica de um reavivamento espiritual? O que nós vemos hoje é busca por sonhos, por revelações, a invasão da música pop contemporânea, técnicas de psicologia, coaching, estratégias humanas para o crescimento de igreja, entretenimento religioso industrializado em larga escala. Será que isso pode ser realmente a característica de um verdadeiro avivamento, reforma espiritual em qualquer igreja que seja, quando isso não tem nenhuma proximidade àquilo que nós vemos na palavra de Deus? Quando as verdades da palavra de Deus são redescobertas por um crente que há muito tempo andava letárgico, por uma igreja que há muito tempo tinha se distanciado da palavra de Deus, certas atitudes, certas posturas se manifestam nesta igreja, na vida deste crente. E uma delas é esta: que passa a haver um grande e profundo aumento do zelo espiritual e da devoção deste crente, desta igreja. Quando a palavra de Deus é redescoberta por um crente, quando a palavra de Deus é retomada, então há, em primeiro lugar, um aumento no zelo espiritual e na devoção do crente. Esse crente, essa igreja, ele desperta para as suas obrigações espirituais. E ele está resolvido a retornar ao seu exercício religioso, assim por dizer, à sua devoção a Deus, à vida de oração, ao estudo da palavra de Deus com um zelo renovado, há como que um fogo santo, reverente, um desejo profundo de estar na presença do Senhor, de estudar a palavra do Senhor, a uma busca por santificação e ao estudo sério, contínuo e profundo das verdades eternas. E tudo isso é acompanhado de oração e verdadeira e sincera comunhão com Deus. Há um desejo de ver a igreja santificada, há um desejo de ver a minha vida santificada. O mundanismo é agora lançado fora da igreja e há um zelo pelo lugar onde Deus é adorado e pelo testemunho do Evangelho. Quando a palavra de Deus é redescoberta, as verdades declaradas por Deus neste livro eterno, e um crente em Jesus Cristo é tomado por um senso da verdade de Deus, então ele passa a ter um zelo profundo em sua vida, em sua igreja. E esse zelo, esta devoção renovada levará esse crente a rogar a Deus por uma obra do Espírito na vida daqueles que estão em sua volta, a rogar a Deus por uma obra do Espírito na vida a que ele e ela pertencem, sobre os amigos que estão distantes de Deus, vivendo uma vida semi-mundana. Isso levará esse homem, esta mulher, a dobrar o joelho diante de Deus e clamar a Deus por um reavivamento na vida de seus amigos. Esse zelo e devoção renovada tornará os frutos da conversão deste crente muito, muito mais visível. Antes, você não sabia se era um crente ou se era um mundano. Antes, o seu coração era dividido. Antes, tudo que tomava conta da sua mente, dos seus pensamentos, eram os planos para esta vida, para o aqui somente. Mas, de repente, você percebe que os frutos da conversão se tornam mais claros, mais reais. Há uma vida de oração, há um desejo de alcançar almas, há um temor santo por Deus, há um desejo de ver a vida da igreja santificada. E a pessoa se torna mais espiritual, a pessoa se torna mais edificante, a sua conversa se torna mais edificante e espiritual. Nasce um desejo dentro dele, dentro dela, de mover a mente e o coração dos seus irmãos e amigos, de recordá-los de sua responsabilidade, de recordar que Deus é um Deus real, santo, que os seus olhos estão sobre nós e que eu não posso viver uma vida cristã fingida, agir como um crente escondido na universidade, no trabalho. Eu não posso mais viver dessa maneira. E há no coração deste crente um desejo de incentivar, de influenciar amigos, companheiros para uma vida sincera. Os frutos deste novo nascimento se tornam reais e visíveis na vida desse crente. E a primeira marca de uma verdadeira reforma espiritual, reavivamento espiritual, que
que se manifesta na vida de um crente, de uma igreja é essa: um novo zelo espiritual no povo de Deus, um novo zelo espiritual na vida deste crente, uma verdadeira devoção, uma nova devoção, um interesse sincero pela palavra, pelo Deus da palavra, adoração verdadeira no coração, verdadeira santificação. Mas uma outra marca da redescoberta da palavra de Deus por um crente, e essa marca é que há agora uma nova disposição para ouvir a palavra de Deus sendo ensinada. Veja os versículos de número 3, então 5 e 6. Versículo de número 3. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam, observe, atentos ao livro da lei. Versículo 5. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, e levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terras. O que você observa aqui é uma atenção à palavra de Deus. E essa atenção dada à palavra de Deus, que aumenta mais e mais, ela se torna em um senso de solenidade pela palavra de Deus, reverência pelas verdades da palavra de Deus, reverência pelas verdades que estão anunciadas aqui na palavra de Deus. O senso da glória de Deus toma lugar na vida desse crente. Um grande Deus, verdades profundas, verdades gloriosas, verdades eternas, reverência na alma por Deus, compreender a palavra de Deus. Esse não é um mero livro, essa é a palavra de Deus, esse é o Deus da palavra. Eu estou ouvindo a sua voz falando aqui. Há um profundo senso de reverência que toma a alma de um crente. E então, em terceiro lugar, onde é um retorno à palavra de Deus, nós vemos que há a confissão de pecados. Veja o capítulo 9, versículos de 1 a 3. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com saco e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Essa é uma marca de um verdadeiro reavivamento espiritual. Se você não encontra esta marca na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa, você deve duvidar se está acontecendo um avivamento espiritual ali. Confissão de pecados veemente. E um intuito profundo e determinado de abandonar, de encarar, de confessar e de abandonar esses pecados. O crente passa a encarar os seus pecados com seriedade. Ele passa a ser sério a respeito disso, e uma espécie de violência santa é aplicada contra os seus pecados. E essas são questões de grande importância agora para ele. Ele não quer mais brincar com seus pecados, ele não quer mais brincar com tentações, ele não quer mais sujar aquelas vestes que foram lavadas pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Para ele esta vida é muito preciosa, a habitação do Espírito Santo dentro dele. Ele começa a tomar a tentação como algo sério e lançar fora diante dos seus olhos e ouvidos tudo aquilo que possa levá-lo a se afastar do seu Deus. Agora, queridos amigos, se uma característica ou evidência de um verdadeiro avivamento espiritual na alma de uma pessoa é um retorno à palavra de Deus, fica perfeitamente razoável concluir, não é? Que quando as pessoas se tornam enfadadas com as verdades e as doutrinas da palavra de Deus, e elas não conseguem concentrar para ouvir a palavra de Deus, e elas se enfadam em estudar a palavra de Deus, e tudo o que elas querem é música, louvores, emocionalismo, uma banda, um passeio, um grupo de amigos cristãos para bater um papo, e então elas reivindicam serem avivadas, estarem vivendo no Espírito. Bem, nós podemos ter certeza de que essa reivindicação é mera ilusão. É nada mais do que afetação autoengendrada, produzida por música, emocionalismo não bíblico. É a palavra de Deus quem reforma uma igreja, é a palavra de Deus que reaviva um crente, e verdadeiro reavivamento é o resultado da palavra de Deus sendo redescoberta. E é isso que nós vemos aqui neste capítulo de Neemias. O povo de Deus não se reuniu para um louvorzão.
O povo de Deus não se reuniu para uma campanha de oração, para subir ao monte. Eles redescobriram a palavra de Deus e eles se reuniram para serem ensinados, para saberem a doutrina, conhecer aquilo que eles tinham esquecido, que não se tinha ensinado por tantos e tantos anos no cativeiro. Eles queriam a palavra de Deus. Eles entenderam, o Espírito moveu em suas almas de tal maneira que eles buscaram a palavra de Deus. Eles se voltaram à palavra de Deus como imã, como magnético. Eles desejavam conhecer. Eu entendo, há um Deus, Ele operou em nossas vidas, Ele nos trouxe de volta a Jerusalém, onde Ele fala, o que Ele tem determinado, como nós pecamos, como eu me afastei de Deus. Eu preciso ouvir, eu preciso da palavra de Deus. É importante entender esse princípio. O Espírito de Deus é o agente de todo verdadeiro reavivamento em uma igreja e em um crente. E o Espírito de Deus, querido irmão, irá autenticar somente na vida de uma pessoa a palavra de Deus, porque foi Ele quem escreveu esta palavra. O Espírito de Deus irá somente autenticar a sua palavra na vida de um crente. Ele não irá autenticar para a edificação espiritual de uma vida o meu solo, o meu jogral, o teatro, o fantoche. Ele não irá autenticar a criatividade humana, as minhas habilidades apresentadas na igreja para a edificação de uma pessoa. Isso é o emocionalismo que é produzido por essas ações e a capacidade humana. Nós não negamos isso, mas o Espírito de Deus, quem é o autor do avivamento, que é o agente de todo verdadeiro avivamento e reforma, ele somente irá para a reforma e o avivamento autenticar a ministração, a compreensão da sua palavra, porque é na palavra que ele fala e é através da palavra que há a reforma e verdadeiro avivamento espiritual. O meio de comunicar as verdades de Deus é sempre a pregação da palavra de Deus. É sempre a comunicação verbal, racional, de uma mente a outra mente, as verdades da palavra de Deus, sendo conduzidas de uma maneira racional à mente de homens e mulheres. E esta é a maneira escolhida por Deus para trazer avivamento espiritual. E aqui está a base para a pregação expositiva da palavra de Deus, isto é, a pregação que é fiel à palavra de Deus, que traz o sentido, que expõe, que ensina, que fica nos limites seguros da palavra de Deus, que não subestima a inteligência do povo de Deus, que não engana o povo de Deus, mas que manifesta a verdade do Espírito. Aqui está a base para a pregação expositiva da palavra de Deus. Observe, versículo de número 8. Observe o que Esdras e os levitas fazem ao abrir o livro da lei. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. A palavra de Deus é lida, o sentido é anunciado, ela é explicada, ela é aplicada à vida do crente. Quem cumpre isso aqui senão a pregação expositiva da palavra de Deus? Mas se um pregador, ele lê um texto da palavra de Deus, e ele sai então de um lado para o outro, apresentando a sua igreja, as suas ideias, engendrando, tentando criar emoção no coração do crente, mas ele não volta à palavra, ele não explica, ele não elucida, ele não aplica, ele não dirige, de que maneira ele pode esperar um avivamento espiritual? E assim nós temos em nossos dias igrejas que substituíram o Espírito de Deus na palavra pela música. E a música é utilizada para engendrar afeições e emoções e tentar dar uma carga emocional na vida do crente. E ali durante aquele culto há muita emoção, um senso da presença de Deus, entre aspas. Eu me sinto muito bem, eu sinto o amor de Deus, a presença de Deus em minha vida, mas na segunda-feira eu não sei como lidar com o meu pecado. Eu não sei porque eu não aprendi, não me foi ensinado os princípios da palavra de Deus. Eu não sei como vencer as inclinações da carne. Assim não há avivamento espiritual, onde não há exposição da palavra de Deus, onde não há um estudo sério da palavra de Deus, uma comparação das verdades eternas, para que eu entenda a vontade de Deus em obedecê-lo, então eu experimento a sua bênção e um verdadeiro avivamento espiritual em minha alma. O apóstolo Paulo, ele comandou a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que ele pregasse a palavra de Deus. Pregar de uma maneira verbal, direta. Ele não disse cante a palavra de Deus, teatralize a palavra de Deus, ainda embora nós devemos cantar congregacionalmente a palavra de Deus, mas no que se refere ao ensino, a palavra deve ser pregada,
pregada. É a palavra de Deus, queridos amigos, que devem ser conhecida pelo povo de Deus. Não traga coaching, pregue a palavra de Deus. E pregar aqui tem a ver com expor, a exposição da palavra de Deus. E leram no livro da lei de Deus, versículo 8, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. A primeira característica de uma reforma ou reavivamento espiritual na alma, nós aprendemos aqui, é uma redescoberta das gloriosas verdades da palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu digo a mim mesmo, este é o livro de Deus. Este é o livro de Deus, é a voz registrada, e aqui está uma cópia da vontade de Deus entregue aos homens. É a vontade de Deus, é a autoridade de Deus para a minha vida. Eu devo conhecer estas doutrinas, eu irei me submeter a ela. A palavra de Deus ela é retomada, e ela toma de volta o seu trono na vida do crente, na vida da igreja. Ela começa a dirigir, a balizar e a determinar como a igreja viverá, como a igreja será, como deve ser a adoração do povo de Deus, o que o crente deve fazer, quais são as suas obrigações, o que Deus comanda. E um sinal do reavivamento é que a palavra e não as ideias, os gostos dos homens começam a determinar e comandar a vida da igreja, a vida de um crente. Se alguém pergunta: por que tarda chegar um verdadeiro avivamento nas igrejas e no povo de Deus no Brasil? A resposta é esta: a palavra de Deus é desprezada na prática em muitos púlpitos, em muitas igrejas. E no lugar o que nós temos? Entretenimento religioso, emocionalismo musical, ideias da psicologia humana, e a palavra de Deus recebe um lugar secundário, terciário na existência daquela igreja. E no lugar que nós temos a busca por experiências místicas, busca por experiências sensoriais, uma dieta gospel, ritos, coisas do tipo, mas a palavra sendo exposta, ela é reduzida, ela é simplificada a 10, 15, 20 minutos e é utilizada muitas vezes como um pretexto para ideias já pré-estabelecidas na mente de um pregador. Mas aqui está a primeira marca de uma verdadeira reforma. O crente ele é tomado pela palavra, pela autoridade dela. Eu começo a descobrir a verdade de Deus e eu digo a mim mesmo: eu não sabia disso, eu não tenho visto isso nesta igreja, eu não tenho visto isso na minha vida, na vida dessas pessoas. Eu começo a entender que a minha vida talvez esteja em conflito com a palavra de Deus. Eu redescobri a palavra de Deus e agora um desejo de ser governado por ela, um desejo de conhecer, um desejo de estudar para me balizar a minha vida e viver de uma maneira agradável ao Senhor. Mas aqui está a segunda marca de um reavivamento da religião na alma. Nós percebemos aqui nesta passagem também. E tem a ver com a atitude do povo de Deus diante da palavra de Deus. A primeira marca tem a ver com um retorno à palavra de Deus. E a segunda característica de um verdadeiro reavivamento espiritual tem a ver com a postura que o crente toma em relação à palavra de Deus. A postura que uma igreja toma em relação à palavra de Deus. Veja o versículo 1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado. Observe, era o livro da lei de Moisés, mas mais importante do que isso, era o livro que Deus tinha dado a Moisés, comandado a Israel. Moisés lhes dera a lei, mas fora Deus quem dera a lei a Moisés. Observe, eles tinham uma atitude consciente de que aquele livro, esta palavra, era nada mais, nada menos do que a voz do próprio Deus, do próprio Criador. Assim eles tinham essa atitude consciente de que a palavra de Deus que lhes estava sendo ensinada não era nada menos do que Deus falando ao seu povo. E entenda, meu querido amigo, essa é uma característica crucial de um avivamento. Essa foi uma característica, uma atitude, melhor dizendo, crucial para aquela nação. Porque haveriam coisas naquele livro, coisas que eles passariam a aprender a partir daquele momento quando se reuniram para ouvir. Haviam coisas sobre Deus e sobre a sua vontade que eles passariam a aprender naquele momento, que desafiariam a maneira como aquele povo tinha vivido até ali.
E haviam coisas naquele livro que eles passariam a ouvir e a entender, porque eles seriam ensinados de uma maneira expositiva, que iria desafiar certas concepções, certas atitudes, porque a palavra de Deus, que eles acabaram de descobrir, haveria de desafiar a mudança de postura daquela nação. Você percebe isso? Uma redescoberta da palavra de Deus, e então uma postura correta diante da verdade da palavra de Deus. E a lição aqui é muito clara. Quando nós pedimos em oração para que o Senhor abra a sua palavra ao nosso entendimento, nós devemos estar preparados para as coisas que Ele irá declarar em sua palavra à nossa mente, ao nosso coração. Porque na maioria das vezes, a palavra de Deus irá desafiar o nosso modo de viver, as nossas concepções pessoais sobre o que é viver para Deus, sobre o que é ser igreja, sobre o que a igreja deve fazer, como evangelizar, como viver, como deve ser a minha vida como um crente neste mundo, nossas concepções pessoais, nossos gostos pessoais sobre a adoração. A palavra de Deus irá muitas vezes nos desafiar nessas questões. E nós precisamos também desta convicção que o povo de Deus no passado teve, que esse livro são as palavras do Deus vivo. De outra maneira, no momento em que a palavra de Deus começa a nos desafiar, quando nós a lemos, nós iremos colocá-la de lado e seguir em frente da maneira como nós temos vivido até aqui todo o tempo. Assim, se nós não temos em vista que esta é a voz de Deus registrada, no momento em que ela começar a nos desafiar, nós iremos colocar de lado e seguir em frente vivendo da maneira como nós concebemos ser a vida cristã, e viver na igreja da maneira como nós imaginamos ser a vida de uma igreja. Assim nós devemos estar prontos para entender que é Deus falando, e no momento em que Ele nos desafia, então nós sabemos que é Deus quem está nos desafiando, e nós iremos colocar a palavra de Deus em seu devido lugar, e assim nós temos firme estabelecido em nossa mente que esta é a vontade de Deus. E se isso acontece, então haverá arrependimento, haverá mudança, quando nós formos confrontados pela palavra de Deus com a maneira errada de pensar, de agir, de viver, que nós temos seguido ao longo desses anos como crentes em Jesus Cristo. E daquele momento em diante, nós passamos a nos submeter à palavra de Deus e aos princípios da palavra de Deus, porque é Deus quem falou, e porque esta é a sua maneira, então eu vou mudar para agradá-lo. Esta é a palavra de Deus, e este é Deus quem fala em sua palavra. E essa atitude de reverência para com a palavra de Deus, ela sempre estará presente em um verdadeiro reavivamento espiritual. Assim, se há uma seriedade, se há uma reverência para com a palavra de Deus, se há uma prontidão em obedecê-la, em mudar para agradar a Deus, se há um senso da majestade, da dignidade da palavra de Deus, porque esta é a palavra de Deus, então há um sinal de avivamento, de reforma na vida deste homem, desta mulher, desta igreja. É muito fácil perceber o contrário disso em igrejas e crentes em nossos dias. Em muitas igrejas que conheço em várias partes do Brasil, a Bíblia ela é tratada quase que como uma obrigação inoportuna. Ela é lida rapidamente, sem a necessidade de reverência, sem a necessidade de atenção do povo de Deus. E o intuito, ao ser lida muitas vezes publicamente, não é para que a igreja compreenda o que é adoração, como viver a palavra, o que a palavra está declarando ali, desculpe. Ela é lida de tal maneira que ela segue, na verdade, o meandro da liturgia. Você já observou isso? A palavra de Deus vai ser lida. Vamos ler a palavra de Deus no capítulo tal, XY. E de repente, aquele que vai ler, o pregador, ele começa a ler, ele está olhando para o lado, olhando para lá, e volta a ler, lê rapidamente, e o Senhor, isso aqui, amém. E o violão já começa a tocar, antes da palavra de Deus terminar de ser lida, o teclado já começou a tocar, os jovens da banda já estão se preparando ali a roupa, as meninas o cabelo, se movimentando dali para acolá. A palavra de Deus é colocada de lado, parece que ela é uma obrigação inoportuna, no momento errado, tediosa. Na hora da pregação, o pregador usa a palavra de Deus como um pretexto para a sua palestra. Ele quer falar sobre algo
Não sei, talvez uma palestra motivacional. Ele já pensou, já formulou sua palestra, mas ele precisa dizer assim mesmo: bem, essa é uma igreja, a gente crê na Bíblia, deixa eu procurar um versículo bíblico para dar uma base a essa minha palestra. E assim um versículo é lido, um texto é lido, ele não é explicado, ele não é desenvolvido, ele não é aplicado, a palavra não é honrada em sua autoridade, então o sermão é levantado, o sermão é desenvolvido, e a pessoa anda de lá para cá, etc., e você nunca vê ela voltar à palavra de Deus. O foco do culto está na música, no entretenimento, no elemento estético, emocional do momento, na socialização que irá acontecer, nos comes e bebes, no passeio, na celebração. E as pessoas, elas são morosas e dormentes durante a explanação da palavra de Deus muitas vezes. Mas uma vez que o teclado começa a tocar e o violão começa a dedilhar, então Satanás acorda as pessoas e uma energia entra de novo nela e a música começa a soar e ali eles estão despertos, louvando e cantando e chorando, mas quando a palavra de Deus foi lida ou aplicada ou explicada, elas não conseguiam segurar os olhos abertos, não conseguiam deixar a coceira do olho para ir no celular, sua mente estava vagando, brincando com o filho, abraçando o marido, todo tipo de coisa, mas quando a música começa a tocar, a louvor, a concentração, a olhos fechados, e a energia retorna, e elas despertam e começam a levantar as suas afeições emocionais. Por quê? Será que isso é um sinal de avivamento espiritual? Porque a palavra de Deus foi reduzida desta maneira. E quando ela é reduzida desta maneira em uma congregação, que você observa é o desconhecimento das doutrinas bíblicas pelo povo de Deus. E a vida cristã e a religião da pessoa, ela começa a girar em torno de uma coleção de DVDs, de CDs, de álbuns gospel, e de gastar tremendo tempo nas redes sociais. Se tornam homens e mulheres que se alimentam de redes sociais, de participar de acampamento, o próximo retiro, a próxima convenção, que são elementos talvez terciários, quaternários do cristianismo, mas não há estudo profundo da palavra de Deus, somente leitura esporádica, não há crescimento na graça, não há crescimento no conhecimento da vontade de Deus, e as pessoas dizem que em sua igreja estão experimentando um avivamento espiritual, um avivamento do Espírito. Mas as duas primeiras marcas de um verdadeiro avivamento espiritual que nós encontramos na palavra de Deus é um retorno e um apetite pelas verdades gloriosas da palavra de Deus e uma atitude de reverência diante da palavra de Deus. Versículo 5: E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E porque eles adoraram ao Senhor, os seus corações estavam agora de volta nele, eles ouviram, eles entenderam, isso tocou a sua alma, isso trouxe grande reverência. A razão pela qual as pessoas adoram a Deus muitas vezes de uma maneira casual, despreocupada, é porque elas não veem Deus em sua glória. É porque elas não veem Deus em sua santidade e glória. E porque elas não veem Deus em sua santidade e glória? Porque a elas não tem sido mostrado Deus em sua glória e em sua santidade na palavra de Deus. Daí a casualidade na adoração. Não há pensamentos elevados e gloriosos sobre Deus que geram uma adoração reverente, um Deus santo, um Deus glorioso, sim, um Pai celestial, mas um Pai santo, um Pai que exige e comanda a reverência. Mas se toda a estrutura e a ordem do culto de adoração a Deus é caracterizada por trivialidade, casualidade, pessoas andando de um lado para o outro, chegando atrasado, indo voltando, menino correndo, tudo acontecendo, todo tipo de coisa, enquanto a palavra de Deus é pregada. E o culto é caracterizado pela música cristã pop, e toda a estrutura do culto parece ser um entretenimento, e agora uma banda, e agora o solo da irmã, e agora um testemunho, e agora o coral. Como jamais alguém poderia cultivar pensamentos elevados sobre Deus em um ambiente como esse? Como jamais alguém pode conhecer o Deus santo e verdadeiro e se humilhar debaixo da sua poderosa mão e encontrar graça para a vida diária no meio gospel de nossos dias, se alimentando de sites e redes sociais gospels?
Não, queridos amigos, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus soberano. E esta é a segunda marca de um verdadeiro avivamento espiritual, uma postura correta diante da palavra de Deus e do Deus da palavra. E a terceira marca que nós encontramos aqui de um verdadeiro reavivamento na alma é que houve então obediência e ação. Todo esse desenvolvimento de reforma na alma do povo de Deus, quando eles foram expostos à palavra de Deus, conduziu aqueles homens e mulheres a uma ação. E aqui está uma marca inevitável, uma marca necessária e característica de um avivamento do alto, de um avivamento que é causado pelo Espírito Santo de Deus. Eu redescubro a palavra de Deus. Eu descubro aquilo que eu não sabia, que eu não entendia. Eu percebo que eu tenho vivido, ou a minha igreja, distante dos preceitos da palavra de Deus. Isso me toca, eu percebo que é o Deus da verdade que fala profundamente na palavra. Isso então me leva a uma ação, eu não fico parado ali, há uma ação. Ali está o versículo de número 5 que nós acabamos de ler. E ali estava Esdras, um homem atrás de um púlpito de madeira, e quando o livro da lei foi trazido a ele pelos levitas, e quando ele começou a abrir e ler aquele livro, o que nós vemos é uma reação de reverência. E eles responderam no versículo: amém, amém, assim seja, isto é, eles estavam prontos a obedecer. Eles não apenas repetiriam amém, amém, vamos embora para casa viver a nossa vida. Amém, amém, ali significa que eles se decidiram a mudar as suas vidas para agradar ao Senhor. Eles descobriram a palavra, eles descobriram o Deus da palavra e de repente eles tomaram uma ação, uma atitude. Isso aconteceu no primeiro dia daquela obra de reforma. Mas conforme eles seguiram lendo o livro da lei, no segundo dia nós lemos que eles descobriram algo de grande, imensa importância na palavra de Deus. Veja no capítulo 8, os versículos de número 13 ao versículo de número 15, algo que eles descobriram, que eles tinham esquecido, eles descobriram ao ouvirem a palavra de Deus. Versículo de número 13, e no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. Eles queriam novamente ouvir a palavra de Deus. E acharam escrito, observe, descobriram na palavra de Deus, acharam escrito no livro da lei, que o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Você sabe o que é isso? Veja o versículo 15. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras e ramos de oliveiras bravas, e ramos de murtas e ramos de palmeiras, ramos de árvores espessas para fazerem cabanas, como está escrito. Aquele segundo dia da leitura da palavra de Deus coincidiu com a data estabelecida por Deus através de Moisés para a festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo, ou dos tabernáculos, representava o período em que Israel, ao sair do Egito e da escravidão, peregrinou em cabanas até chegar a Canaã. E aquele povo, por todas as suas gerações, deveriam trazer à memória, por meio deste símbolo, que eles foram um povo escravo no Egito e Deus os libertou por tantos anos através daquela jornada. Eles deveriam buscar ramos, fazer suas cabanas e passar dias ali dentro, lembrando o que Deus tinha feito por aquela nação. E aquele segundo dia da leitura, em que eles descobrem a palavra de Deus, eles descobrem isso, que eles haviam esquecido o comando de Deus para a celebração da festa dos tabernáculos, para celebrar isso que foi comandado por Deus. Então, nós lemos que eles deveriam sair das suas casas, habitar nessa tenda por uma semana inteira, em memória do que Deus tinha feito por seus pais. Agora, conforme eles foram expostos à palavra de Deus, às verdades da palavra de Deus, eles fizeram uma grande descoberta que por muitos anos eles tinham até aquele momento celebrado a festa do tabernáculo sem tabernáculos. Sim, eles tinham celebrado estas festas na Babilônia de uma maneira simbólica, mas celebrado sem tabernáculos, sem as tendas, sem o rito correto. Nunca lhes ocorreu que Deus lhe havia requerido isso, que eles deveriam buscar essas palmas, essas folhas de árvores, fazer suas cabanas, passar uma semana ali dentro. Havia um símbolo, uma mensagem naquele símbolo.
Eles estavam como que celebrando a ceia do Senhor, se eu posso ilustrar, sem os elementos da ceia, sem o pão e o cálice. Mas de repente eles descobriram que eles deveriam celebrar a festa dos tabernáculos, entrando nas tendas dos tabernáculos. Eles descobriram que eles haviam introduzido práticas complexas, ritos complexos na adoração e nos comandos de Deus para a adoração, que Deus não tinha determinado. E eles haviam deixado de lado o que Deus havia requerido. Eles tinham criado uma festa dos tabernáculos segundo a imaginação deles e deixado de lado a simplicidade dos comandos de Deus para aquela festa. E eles tiraram da adoração, observe, o que Deus havia requerido para a adoração. E nós lemos que quando eles foram informados no livro de Deus, do requerimento de Deus para a sua adoração, eles estavam resolvidos então a reformar. Eles deram um passo imediato de obediência. O que eles fizeram? Eles foram aos montes atrás de galhos de árvores e palmeiras, e eles construíram suas cabanas e solenemente celebraram o memorial estabelecido pelo Senhor. E isso se chama obediência. Eles descobriram a palavra de Deus, as verdades, as doutrinas que os confrontaram a ver como estava a sua vida e a igreja, Israel, assim por dizer. Isso trouxe um senso de grande reverência por Deus e a palavra de Deus. E ao descobrirem esta verdade, eles não ficaram parados. Houve obediência, houve ação. Bem, nós pensamos, amigos, nesse contexto sobre a adoração na casa de Deus mais uma vez. Deixe-me tocar neste ponto vital. Você sabia que na Bíblia, Deus estabelece diretrizes, leis, regulações para a sua própria adoração, que é Ele quem decide como Ele deseja ser adorado? Você sabia disso? Que a adoração a Deus não é segundo a minha imaginação, sinceridade ou gosto, mas segundo aquilo que Deus prescreve nas páginas da sua palavra para que Ele seja cultuado. Deus estabeleceu princípios que devem regular e comandar a sua adoração, que devem governar todo o sistema de adoração divina em sua casa. Tudo começou nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, Deus diz: na minha adoração não farás para ti imagens de escultura. Os dirigentes de Israel receberam de Deus direções inspiradas e específicas sobre como construir o templo, como os levitas deveriam se vestir, como seria a leitura dos salmos, como seria o sacrifício, como seria o louvor, a maneira correta da adoração ser realizada ao longo de toda a vida daquela nação. Davi recebeu um plano claro de Deus para a construção do templo, ele deu a Salomão, Salomão seguiu a regra. Deus aparece ao longo das páginas das Escrituras, constantemente dizendo ao seu povo que em sua adoração isso deve ser feito, aquilo não deve ser feito, isso é requerido, isso aqui não é requerido. E esse princípio, ele é o mesmo princípio no Antigo e no Novo Testamento. Eu não estou falando sobre a materialização do princípio, que na antiguidade tinha a ver com sacrifícios sangrentos, os animais a serem levados. Mas a adoração que é espírito em verdade, ela está baseada em princípios da palavra de Deus. E é isso que nós devemos conhecer, porque esta é a vontade de Deus para a sua adoração. Deve haver uma aderência estrita aos comandos e às diretrizes de Deus para a sua própria adoração. Acaso você as conhece para o Novo Testamento, para a igreja hoje? Deixe-me trazer você de volta a algo na palavra de Deus, algo muito profundo aqui em Deuteronômio, no capítulo de número 4, no versículo de número 2, então 13 e 19. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 2. Observe essas palavras. Há algo profundo aqui, algo muito sério aqui. Nós devemos gravar isso em nossa mente. Se nós buscamos um verdadeiro avivamento, uma verdadeira reforma na adoração, na casa de Deus, no serviço do Senhor. Deuteronômio capítulo 4, 2. O Senhor diz, em relação à adoração: não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Certamente isso tem a ver com tudo na casa de Deus, tudo em relação à vida do povo de Deus.
Veja o versículo de número 13 ao versículo de número 19 agora, do capítulo de número 4 ainda de Deuteronômio. Versículo de número 13. Então vos anunciou ele a aliança que vos ordenou que cumprisseis, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e não vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhante de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voe pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Esses versículos se referem à adoração. E ao proibir a adição e a subtração em sua adoração oferecida a Deus pelo seu povo, o Senhor Deus está aqui como um princípio para nós hoje, porque Israel representa a igreja. O Senhor Deus, Ele está condenando tudo aquilo que o homem inventa na adoração a Deus. Tudo aquilo que o homem, em sua boa vontade, entre aspas, e imaginação, introduz no culto e adoração a Deus, que deve ser feito de acordo com a sua prescrição. Esse princípio se aplica, obviamente, à igreja de Cristo. Agora veja, foi em conexão com a adoração que essas palavras de Isaías no capítulo 1:12 também foram proferidas. Observe comigo, Isaías capítulo 1, versículo de número 12. Foi em conexão com a adoração que essas palavras foram dadas, no primeiro capítulo, no versículo de número 12. Aqui está o Senhor Deus dizendo ao seu povo: quando vindes para comparecer perante mim, em adoração, isto é, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Deixe-me ler novamente. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Essas palavras foram ditas por Deus ao seu povo como repreensão, porque o povo começou a trazer gado, animais, ferramentas, instrumentos pessoais para dentro do pátio do templo, onde Deus era adorado, onde sacrifício era oferecido a Ele. O povo começou a entrar na igreja, no templo, assim por dizer, com animais, com instrumentos pessoais, com todo tipo de coisa para dentro do templo. Isso foi uma profanação, foi algo desagradável a Deus. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar em meus átrios? Não trazeis ofertas vãs. Bem, nós podemos certamente aplicar isso ao cenário evangélico, não é? O cenário evangélico moderno. Você entra hoje em uma típica igreja evangélica de nossos dias, e o que você encontra ali? Banda, orquestra no palco, como se Deus estivesse ali para ser entretido e nós fazemos o show. Como se Deus fosse um esteta, alguém que tem prazer na arte. Você já viu essas pessoas que viajam o mundo inteiro para ver um novo quadro, um pintor, uma escultura, arte? Eles são estetas, eles têm prazer, como se Deus fosse assim. Ele estivesse ali sentado para degustar, ter prazer na arte humana, como se ele não estivesse estabelecido o princípio pelo qual ele deseja ser adorado. O culto inicia em igrejas típicas de nossos dias, então logo há uma apresentação musical solo. Mas quem requereu isso de vossas mãos? Pergunta o Senhor. Uma irmã se levanta, lê uma poesia que ela escreveu, mas quem requereu isso de vossas mãos? Diz o Senhor. Vocês não conhecem a maneira como eu desejo ser adorado? Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios?
Vocês não conhecem o princípio que eu estabeleci que deva regular o meu culto? Quem requereu isso de vossas mãos? Logo em seguida o coral irá cantar, mas quem requereu isso de vossas mãos? O sermão acaba sendo, na verdade, uma série de imagens no data show, não é? Com o pregador andando de lá para cá, um pequeno vídeo ilustrando alguma coisa. Mas quem requereu isso de vossas mãos, que a minha palavra, que deveria ser pregada de maneira expositiva, fosse substituída por essas coisas? Ali vem uma irmã dar um testemunho, então música de fundo, e as crianças vêm na frente, elas começam a pular, dançar, fazer caretinha, coisas desse tipo, no dia das crianças, no culto a Deus. Mas quem requereu isso de vossas mãos, diz o Senhor? E nós poderíamos seguir em frente com outros exemplos, mas a pergunta permanece no ar: quem requereu isso de vossas mãos, diz o Senhor? Mas o povo de Deus, aqui na Bíblia, ao ser informado de sua profanação da adoração ao Senhor, tendo experimentado em sua vida uma obra de reforma e avivamento na alma que foi iniciada pelo Espírito, então, em reverência e em amor por Deus, um Deus santo e glorioso, aquele povo, ele parte para a ação. E a sua ação, sabe qual foi? A sua ação foi obediência. A sua ação foi obedecer ao comando de Deus. Essa foi a ação do povo de Deus. Eles reformaram a adoração, mas reformaram a adoração não segundo a sua imaginação, corrigindo o que estava errado e trazendo de volta aquilo que Deus havia comandado. Você sabe o que é uma reforma? Reforma é dar uma marcha ré à forma, reforma. É voltar à forma entregue por Deus para a adoração, para a vida cristã, para a igreja, porque esta forma foi deformada pela imaginação humana, pelo gosto humano, pela sinceridade humana. A palavra de Deus foi desprezada como padrão e a vida da igreja, a vida do crente foi deformada. E é isso que nós vemos no meio evangélico, gospel de nossos dias. Tantas maneiras de ser um crente que não tem qualquer base na palavra de Deus, que não cheira a santificação, que não traz o caráter de uma verdadeira pessoa nascida de novo. Reforma é voltar à forma, é voltar à palavra de Deus. E uma pessoa que é tocada pela palavra de Deus, em cuja alma uma obra de reavivamento está acontecendo, ela se levanta para lançar fora da sua vida tudo aquilo que ela agora sabe ser desagradável a Deus na sua adoração, em seu culto, em sua vida. Bem, você é confrontado pela palavra de Deus em uma área que você se distanciou da Bíblia, talvez dando atenção a maus exemplos no meio evangélico, há pessoas que deveriam saber mais na palavra de Deus pela idade e o tempo na igreja, mas que dão mau exemplo. Você foi confrontado agora pela palavra de Deus. No momento em que você é exposto a esta verdade, então uma reforma começa a acontecer. Talvez atitudes erradas quanto à diretriz da sua vida são mudadas. Você aprende a palavra de Deus, então você a põe em ação. Quando um comando do Senhor é expresso, meu querido irmão, quando nós aprendemos uma declaração de verdade, de comando na palavra de Deus, entenda isso. Não há nada a respeito do que orar, se eu devo cumpri-la, se eu devo aplicá-la, se eu devo fazer isso ou não. Orar a Deus em situações quando a palavra é clara, é tentar a Deus. Quando a palavra de Deus comanda a nossa obediência, o crente obedece e ele lança fora da sua vida tudo aquilo que a sua consciência pelo Espírito está dizendo ser desagradável a Deus e contrário à sua vida de santificação, à vida de um discípulo, de um peregrino. Ação e obediência. O crente não terá dificuldade em lançar fora de sua vida tudo aquilo que ele descobriu agora ser desagradável a Deus e restaurar aquilo que Deus exige. Eu devo correr para o final agora. Mas há uma aplicação aqui muito mais, ou melhor dizendo, ainda mais profunda dessa última característica do reavivamento na alma de um crente, essa característica que é a obediência à ação. Eu irei concluir aqui, há tanta coisa a ser dita. Nos versículos de número 8, ou melhor, versículos de número 9 ao versículo de número 10, do capítulo 8, nós lemos essas palavras. E leram no livro, e Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba,
E os levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A exposição da palavra de Deus causou grande, profunda contrição na alma daqueles crentes, por causa de seus pecados, isto é, por causa das suas falhas, porque chegaram a ver que distância eles se afastaram da palavra de Deus, do Deus da palavra, assim. A palavra de Deus tocou em seus corações e eles sentiram quão inadequado eles tinham se tornado como povo de Deus diante de Deus. E assim o povo se contristou e o povo chorava e chorava com contrição em seu coração. Mas veja, é interessante, Esdras e Neemias e os outros disseram que eles não deveriam chorar, mas que eles comessem, que eles bebessem, que eles se alegrassem, que eles dividissem porção. Não é estranho isso? Não é estranho? Eles foram legitimamente tocados pela palavra na mente. Eles descobriram o que não lembravam mais, o que tinham esquecido, do que tinham se extraviados. Eles se entristeceram, se arrependeram, eles tomaram uma decisão de servir ao Senhor de agora em diante, e ao mesmo tempo confessaram seus pecados ao Senhor, tristes, arrependidos, e de repente, naquele dia que era a festa do tabernáculo, lhes é dito: não chorem, mas se alegrem. Por que Neemias e Esdras fizeram isso? Porque o povo deveria se alegrar. Bem, nós sabemos, não é? Aquele dia específico era um dia proclamado pelo Senhor para ser um dia no calendário de Israel como um dia de alegria, um dia de louvor, um dia de festa, de celebração, não de ajuntamento solene de pranto. E naquele dia em particular, o povo de Deus deveria se regozijar em gratidão. Agora observe isso, perceba as implicações disso para o povo de Deus hoje, em nossa geração, para você, para mim. Aquelas pessoas não se sentiam inclinadas a regozijar, não se sentiam inclinadas a comer, fazer um churrasco, a se alegrar, mas lhe foi dito pela palavra de Deus: regozijem, regozijem. E a implicação é esta, que uma das mais fortes evidências de que nós cremos que a palavra de Deus é a palavra do Deus vivo para nós, isso acontece quando essa palavra de Deus, ela governa os nossos sentimentos e afeições, independente de quais sejam eles. A maior evidência de que nós cremos na palavra de Deus e de que a palavra de Deus tem autoridade em nossas vidas e que esta é a palavra do Deus vivo acontece quando essa palavra de Deus pode governar nossos sentimentos e afeições, independente de quais sejam estes sentimentos e afeições, no momento em que nós nos encontramos. Quando nós somos tomados por um senso da glória e da santidade de Deus ao retornar à palavra de Deus, talvez isso tenha acontecido com você. Você percebe as suas fraquezas, não é? Suas manchas, suas falhas, seus erros, sua inadequação. E nós nos arrependemos então diante de Deus. E às vezes nós nos levantamos dali abatidos. Ou quando Satanás lança suas flechas de dúvida em nossa alma e nos coloca lá embaixo. Ou esse mundo nos causa dissabor e as pessoas nos decepcionam, e pessoas que nós amamos, e as coisas dão errada, e a saúde começa a ser debilitada, e há dores e ondas de dificuldades começam a cair sobre nós, e aqueles planos pelos quais nós oramos e construímos, cujo objetivo legítimo era adorar e agradar a Deus de alguma maneira, são desabados e as coisas dão erradas. E você então abre a palavra de Deus
E você que se depara com um texto desse na palavra de Deus, onde Deus diz pelo seu apóstolo inspirado: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. E você encontra este comando, um comando dado por Deus, escrito no livro de Deus, na palavra de Deus, que eu devo me regozijar. Então, uma das evidências mais fortes de que há um avivamento em nossa alma, de que nós cremos na palavra de Deus, é que essa palavra do Deus vivo, ela governa então nossos sentimentos e afeições, independente de quais sejam elas. E no meio das dificuldades, nós então levantamos a cabeça baseado nessa declaração da palavra de Deus e louvamos ao Senhor e nos regozijamos no Senhor e adoramos ao nosso Deus e nos voltamos à nossa responsabilidade, ao nosso serviço no reino de Deus. Queridos amigos, você muda então para agradar a Deus. Você é confrontado com a palavra de Deus e lá no íntimo você não gosta e diz: eu prefiro isso, eu prefiro esse estilo, essa maneira de viver, isso me dá mais liberdade, eu quero Deus dessa maneira. Mas você é confrontado com a declaração de Deus e a vontade de Deus, e o que você faz? Você domina essas afeições e você diz: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E a partir daquele momento, você começa a lançar fora da tua vida tudo aquilo que você sabe que é desagradável a Deus e lançar fora da igreja tudo aquilo que mancha a adoração a Deus e a vida do povo de Deus. Você muda para agradar a Deus. Você se arrepende porque é a vontade de Deus. Quando você sabe que está indo no caminho errado e você é confrontado com a palavra de Deus, porque você está experimentando uma obra de Deus na tua vida, você crê na palavra de Deus, que é essa palavra do Deus vivo, você se arrepende e muda para agradar a Deus. Ou quando você passa por dificuldades e pressões tremendas, mas você se recorda da palavra de Deus, das promessas de Deus, você se regozija quando Ele diz. E essa é uma das marcas, das maiores, penso eu, que a palavra de Deus governa os nossos sentimentos e afeições, independente de quais sejam no momento em que nós nos encontramos. Se ela vem à nossa alma como a palavra de Deus, nós obedecemos e nós inclinamos a mente, o coração e as afeições para se ajustarem à verdade da palavra de Deus, independente da situação e do momento em que nós encontramos, porque nós somos dele e pertencemos a ele e cremos e amamos a sua palavra, e ela é a fonte de toda a verdade e vida para as nossas vidas. Aqui está, queridos amigos, eu concluo aqui. Marcas de uma verdadeira reforma, um avivamento na alma, uma redescoberta e um novo apetite pelas verdades da palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Reverência pela palavra de Deus e um senso da glória de Deus, e então obediência e ação à palavra de Deus. Você procura por um verdadeiro reavivamento espiritual, não confunda isso com misticismo, com emocionalismo engendrado pela música, pelas palavras no microfone, emocionalismo e coisas desse tipo. Busque ela na palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra um exemplo de avivamento. E nós devemos buscar isso em nossas vidas. Volte-se às doutrinas da fé. Busque conhecê-las a fundo. E o Espírito falará ao teu coração. E conforme você limpa a tua vida e muda para agradar a Deus, você experimentará então a verdadeira alegria, a paz de Deus, a comunhão com o Senhor e a certeza da vida, do Espírito e da sua obra em tua vida. Essa é verdadeira reforma. É voltar à forma, é redescobrir a palavra de Deus, é aplicá-la em minha igreja, em minha vida, começando em mim e então sendo usado por Deus para estender esta reforma, este avivamento. O avivamento vem do alto, mas o Senhor não contradiz a sua palavra. Ela começa com obediência à palavra de Deus, um retorno à palavra de Deus. E dentro de nós, as nossas afeições, a nossa vontade, o nosso querer, de acordo com a vontade, com o querer do Senhor, com as suas promessas. Uma vida no Espírito, uma vida agradável ao Senhor. Vamos orar juntos.